Agora acho que foi, né? Vamos ver, vamos ver. Opa, pessoal, estamos tentando aqui pela terceira. Enviei o convite para você, só aceitar. Oi? Ei, boa noite! Boa noite, desculpa a demora. Acontece, tudo bem? Estamos aí, começando. Como o pessoal fala, na terceira sempre vai, né, Ludmila? Sim, estamos aqui. Então, nós estamos aqui com o pessoal, né? A Cris está aqui, o pessoal do Discworld BR, né? Então, pessoal, avião. Então, pessoal, a gente está aqui com a Ludmila Hashimoto. Eu estou muito empolgado de falar com ela. A gente tentou outro dia, mas tivemos um probleminha e resolvemos fazer a live. E assim, eu fiquei encantado com o trabalho da Ludmilla, porque eu conheci ela porque ela traduziu diversos títulos do Discworld, né, do Terry Pratchett. Mas ela é autora, ela é poetisa. Eu digo que ela é uma grande fotógrafa, ela ama Obrigada. dança, ela ama a vida, né? Então, Ludmilla, se apresenta aí pro pessoal. Eu sou tradutora de ficção, acabei me especializando em. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Fantasia, ficção científica, especialmente. E comecei na Conrad. Quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu já dava aula de inglês, né? Inglês sempre foi meu hiperfoco. E por coincidência, quando eu estava fazendo o curso de tradutor e intérprete da Alumni, um amigo da psicologia estava trabalhando na Conrad e falou, perguntou se eu podia fazer, levar o currículo, né? Fazer uns testes e comecei a trabalhar lá. Sempre dei aula de inglês, gosto muito de dar aula de inglês até hoje. E, e sou terapeuta, faço leitura de Xing, o oráculo chinês. Então, tem essa parte assim da espiritualidade bem presente na minha vida, meditação, pratico bastante. E tenho TDAH, acho que essa é uma informação importante minha, e escrevo também. Uhum. É, então, pessoal, a Ludmilla, o Instagram dela é incrível. Tem umas fotos espontâneas maravilhosas que, assim, falaram comigo, tá? As fotos dela falaram comigo. E, assim, a gente vai começar falando do Discworld, que foi por onde eu conheci ela. E ela tem uma história muito interessante, porque ela tem, como é que a gente vai dizer? Existe um livro perdido, né, Ludmilla? Ah, sim. Então, eu vou começar a mostrar os títulos para vocês, pessoal. Como a Ludmilla disse, eles foram lançados no Brasil pela antiga marca da Conrad. A Conrad existe, mas eles não estão publicando livros no momento, tá? E o licenciamento desses não está liberado, então é um pouquinho difícil de achar, mas não é impossível. A gente começa pelo Pirâmides, né? Eu gosto de dizer que os livros do Terry Pratchett é como se o Chico Anísio tivesse escrito Senhor dos Anéis, né, Ludmilla? Todos Concordo. eles são maravilhosos e eles são engraçados. Eles são aqueles livros que a gente para. Eu, na época, né? Eu sou um pouquinho veinho, eu era office boy. Então eu gostava de passar no sebo e comprar um livro e ir lendo para os lugares que eu ia.
E eu era aquela pessoa que eu estava num escritório, estava num tabelião, estava no trem e começava a rir por causa destes livros, né? E o Pirâmides ele é muito divertido, ele tem uma visão do que a gente acha que o que é a morte e o pós-vida na vida e depois após a gente morrer, né? Você lembra alguma coisa deste aqui, Ludmila? Sim, esse eu marquei uma passagem que eu gosto muito quando ele faz referências à física, né? Eu tenho um carinho, assim, pela física, e aí também é acho que é onde ele encontra a ficção científica, né? Porque ele traz essa visão mais científica no meio da narrativa. Tem uma passagem quando o protagonista, né? Qual é o nome dele? Tepe, O nome dele ele vê uma é comprido, mas ele tem que dar apelido, né? é Tepe, né? É Isso. isso, Tepe. Quando ele vê uma pirâmide, ele fica impressionado com o tamanho, né? Ele fala: a pirâmide deu um novo significado à palavra pesado. Ela inclinava a paisagem ao seu redor. Tepic teve a impressão de que seu peso estava deformando as coisas, esticando o reino como uma bola de chumbo sobre um lençol de borracha. Então, essa é uma imagem que o pessoal da física deve reconhecer bem, que ela é muito usada para explicar na divulgação científica a teoria da relatividade do Einstein, né? Esse experimento de colocar um lençol, alguma coisa, uma Isso, bolinha em cima, né? Então, ele isso. traz essa imagem com muita engenhosidade aqui. Isso é um detalhe da narrativa dele que eu gosto bastante. O próximo livro, gente, é um dos meus favoritos. É o Guardas Guardas. Numa cidade medieval do tamanho de Nova York, existem três guardas e agora entrou um quarto que acredita na verdade e na justiça e tem o coração puro, não sabe o que é a corrupção e um culto de pessoas acaba invocando um dragão verdadeiro e eles têm que resolver esse mistério no estilo noir. Esse realmente é um dos meus livros favoritos, porque eu sou fã de livros de noir, né, de detetive, e isso é uma história de detetive da maneira mais cômica possível. Se você misturar os irmãos Marx e o Falcão Maltês, Olha, você chega perto. tem alguma Né, Ludmila? passagem que você lembra de alguma passagem Sim, desse? aqui a gente tem o Capitão Vimes, né, o novato, o soldado Cenoura, temos o Sargento Collum e o Cabo Nobis. E o Cabo Nobis, ele é o pior dos piores, assim, de comportamento que uma pessoa pode ter. Ele não é mau, né? Ele só é uma pessoa muito urbana. E tem uma hora que o Capitão Vimes chega. Existem coisas mais horríveis na vida que o Cabo Nobis. E o Cenoura fala, mesmo, capitão? É mesmo. Nossa, eu estou assustado. Isso me faz rir até hoje, porque o coitado do Nobis, ele só tenta ser um cidadão comum. E o pessoal, ele é que nem o coitado do Chaves, só sobra para ele. Sim, os personagens dele são muito bem construídos, né? Muito cativantes. Eu separei uma parte aqui que eu gosto, que ele Uhum, fala sobre dragões, né? E sim. aí, quando alguém fala que viu um dragão, né, de verdade, alguém responde, mas eu pensei que eles fossem mitos. O grande mestre supremo inclina-se para frente, eles eram mitos e eram reais, tanto onda como partícula. Então, de novo, ele faz uma referência à física, né? Sim. Uma grande discussão sobre a natureza da luz, né? Se a luz é onda ou partícula. Então, ele usa isso para descrever que os dragões são, ao mesmo tempo, né? Mitos e realidade. Acho Tem fantástico uma, também. uma pegada daquela da quintessência do pó, né? Quintessência do pó, né? Essa É, referência eu perdi. eu te mando o poema depois da quintessência do pó, Ah, tá. né? Opa! Ô, Ale, tudo bem? Como é que vai? Oi, Jéssica, boa noite. Pessoal, o próximo é o mais fino dos livros da série Discworld que a Ludmilla traduziu.
mas mesmo assim, é um dos mais legais. É o Eric. O Eric é uma alusão à história do Fausto, que vendeu a sua alma ao diabo. E, na verdade, é um garotinho que encontrou os livros e tomos do avô e tenta invocar um demônio para conseguir poder. E ele, sem querer, traz de volta do outro mundo um mago atrapalhado que não faz magia e a sua bagagem, que é uma arca com um monte de pezinhos de bebê que devora qualquer coisa no seu caminho e é imparável. Ele é uma sátira, como sempre, um pouco política e também aos absurdos da burocracia, né? Esse aqui é um cara, é simplesmente um cara mais velho e mais malandro ensinando para um garoto que não sabe nada como sobreviver, né, Ludmila? Sim, gostei do que você falou de é um mágico que é um mago que não faz magia, né? Isso é muito presente, Exatamente. porque ele está falando de bruxa, mago, mas eles não usam a magia assim para resolver as coisas de uma forma fácil, né? Eles Uhum. resolvem de outras Eles formas evitam mais usar magia a práticas. todo custo, né? Tem alguma parte desse que você se lembra particularmente? Não, esse eu não marquei nenhuma. Você É. tem alguma? Ah, não, é só a questão mesmo que eu acho as sátiras, a burocracia, elas são muito legais, são muito divertidas. Me lembra muito aquele 12 Trabalhos de Asterix, quando o Asterix quase enlouquece na burocracia romana, né? Mas desse é o que eu guardo mais, mas ele é muito divertido, e como ele é muito fino, ele passa muito rápido, você lê ele numa tarde, gente. E o próximo, ele é um pouco agridoce para mim, gente. É o Magia de Hollywood, tá? Para mim, quem me conhece, que me chama de velho, né, Marcelo, sabe que eu gosto muito de filmes clássicos dos anos 30, né? Eu gosto do Buster Keaton, eu gosto dos irmãos Marx, eu gosto dos irmãos Hitz. E aqui é como eles descobrindo como fazer filmes preto e branco mudos. Então temos muitas referências aos filmes dessa época. E eu adoro esse livro por causa dessas referências, porque eu falo, nossa, eu estou entendendo tudo, né? Mas quando eu li esse livro, eu senti alguma coisa diferente na escrita, porque ele é um dos mais grossos, e ele demora um pouquinho para passar, e foi quando eu descobri que o Terry Pratchett, ele estava, nessa época, começando a mostrar os primeiros sintomas de uma doença horrível, que é o Alzheimer, né? Por isso que, assim, a história ainda está maravilhosa, mas para quem lê há tanto tempo, sentia que tinha uma coisa estranha na escrita. O que você acha, Ludmila? Sim, ele teve um Alzheimer bem particular, né? Que é muito Sim, jovem, já começou a apresentar traços, né? Infelizmente. E eu acho que eu acho que é interessante o que você falou, até pegando já a parte da tradução sobre sim, referência a filmes, né? Que assim, para traduzir o Terry Pratchett, por exemplo, ter essa a cultura geral, né, em relação para poder entender as referências. O Pratchett, né, acho que você concorda, ele era muito erudito, né? Ele faz referência, sim, eu falei de física, mas você tem partes, você tem uma outra que eu destaquei de um outro livro, de todas as ciências, né? Então ele fala de genética, biologia, psicologia, né? Que você vê aqui na formação de personagens dele. Então ele é muito completo nesse sentido. Então, se você conhece as referências, aí no caso que você falou de cinema mais antigo, ajuda muito a tradução, né? A gente entender o que ele está falando e evitar algum deslize que tire o leitor do contexto que ele está trazendo, das referências, né? sim. E ele era uma pessoa que, assim, ele mesmo não gostava, ele era uma pessoa, como você disse, erudita, mas ele não se levava a sério, né? Sim. Ele gostava de ver, pegar o cinza da vida e tentar colorir, né? Boa noite, Marcela, por favor, não me faz passar vergonha. Gente, e o próximo, ele tem um impacto muito legal, que eu falei com a Ludmilla sobre isso, que é o próximo, gente. Nos livros do Discworld tem uma constante, que é uma constante na vida, que é o morte.
O Morte, ele aparece em todos os livros, às vezes um tiquinho, às vezes grandão. E aqui nós temos aí o Senhor da Foice. Quando o Morte tem tipo uma crise de meia-idade e larga o serviço dele, né? Mas eu sou a Morte, eu estou aqui no começo, eu estarei no fim. O que eu vou fazer? Ele vai trabalhar numa fazenda ceifando trigo. E lá a gente vê o universo tendo que se reorganizar, né? E neste livro a gente rapidinho que tem uma pensão, porque como o Morte não tem um trabalho, as pessoas não estão morrendo. E temos um zumbi. E esse zumbi acaba indo para uma pensão onde tem outras criaturas que a gente chama dos estranhos, dos mortos-vivos, né, Ludmilla? E lá, no decorrer, vai aparecer os pais de uma personagem que a Ludmilla gosta muito, né, Ludmilla? Que aqui, nesse Você livro, se que os pais da lobisomem que você tanto gosta, eles acabam se conhecendo. E é nesse livro que a gente, às vezes, eu não sei de você, mas eu percebi que o Terry Pratchett estava começando a se referir à simplicidade da vida. Porque tem um momento no livro que a dona da fazenda que o Morte está trabalhando, ela chegou a hora dela. E ele fala, o que a senhora quer fazer? Eu posso te levar para ver todas as maravilhas do mundo. Ela falou, eu quero ir no festival da cidade, é um festival que tem todo ano, né? Ela estava feliz com a vida que ela viveu. E eu acho que era uma forma do Terry dizer isso pra gente. E também, o original é Reaper Man. Para chegar em Senhor da Foice, eu sei que foi um desafio, né, Ludmilla? Sim, a tradução editorial tem isso, né? O título é muito importante, né? E o Pratchett tem alguns títulos difíceis de traduzir, o Reaperman, Witches Abroad, né? Foi difícil também chegar. E aí acontece isso, uma curiosidade, né, do processo editorial, Uhum. é que a gente, às vezes o editor que define, né, qual vai ser o título, que tem um aspecto mais comercial, atrativo, né, que é importante também, e às vezes aí consulta a gente, né, quando eles não conseguem chegar a um título, e a gente tem que quebrar a cabeça um pouco, aí no caso o Reaper Man, o Senhor da Foice, ele é a morte, né, e é interessante que a morte na nossa cultura é feminino, né, até porque a morte é um substantivo feminino, e o Uhum. morte, ele é a morte, né? Só que aí já tem essa diferença de gênero, né? Porque ele é masculino e então acho que é essa sacada dele, né? Que o morte ou a morte, quase como um ser humano querendo experimentar, querendo tirar férias de repente, né? E experimentar como é que é essa vida mortal, que ele não tem essa experiência, né? E e aí ele vai conviver com as pessoas, e aí, como você falou, a grande a consequência disso é que as pessoas param de morrer. Então, porque ele está de E, férias, né? Para de e, levar as pessoas para a morte. e tem uma personagem que é muito importante, principalmente para quem tem um lado mais espiritual, né, Ludmilla? Porque assim, gente, o Morte, ele é um esqueleto. Ele vai trabalhar na fazenda, ele tira o manto dele, bota um macacãozinho jeans, um chapéu e vai trabalhar. Só que é explicado que a mente de um adulto não consegue conceber isso. Ele sempre tem uma coisa errada, mas ele só vê um homem magro. E tem uma menininha que ela tá do lado do Bort na capa, como a Ludmilla mostrou, e toda vez que ela fala para ele, ela fala: ele é um esqueleto. Por que, que a roupa dele não cai? Por que ninguém faz nada? E a gente vê aquela coisa que é a inocência de uma criança, e indo um pouquinho para o lado espiritual, as crianças vêm porque as crianças são puras, então às vezes a gente devia escutar elas, né? O que você acha, Ludmilla? Sim, essa personagem, essa menina, né, é muito bem construída. É um personagem nosso que mexe com a gente, né? E Mexe. ele tem essa coisa da linguagem, como você falou, e ela fala, ele é um esqueleto. Essa brincadeira que ele faz com palavras erradas, ele tem muita coisa
de escrever errado. Sempre tem um bilhete, um cartaz, alguma coisa escrita, ele coloca um monte de erros, né? É, Isso é bem, essa brincadeira que ele faz com a linguagem é bem interessante. Inclusive, esse livro, para quem não. A gente começou a falar do Pirâmides, que já não é o primeiro, foi o primeiro que eu traduzi, a série já começa hum, antes, né? Com outros tradutores. Se alguém quiser, tiver curiosidade de conhecer a série, eu recomendaria até começar por esse, e aí, porque eu acho que ele é muito cativante, assim, ele é muito próximo da é, nossa realidade, especialmente quem não tem muita familiaridade com fantasia, né? Eu acho que é o tema da morte, e esses personagens, né, muito cativantes. Aí você falou que é da minha favorita, que na verdade é porque ela é minha xará, né? Nesse livro tem a uma Ludmilla. personagem que chama Ludmilla, ela é uma lobisomem invertida, né? Ou ela é lobisomem Não, não, ela é uma lobisomem. O pai dela era um lobisomem invertido, que ele era um lobo que virava homem, mas a mãe era uma lobisomem normal, que eles aparecem neste, né? Ah, sim, Ela aparece, é. a Ludmilla aparece no Homens de Armas. Mas vocês podem ver ela em live action, num especial em duas partes, está no YouTube, que chama Going Postal. O Discord tem vários, tem três especial live action, duas animações, e teve uma série que decepcionou um pouquinho, que era da HBO, que era da Vigilância, que não embarcou, mas ela é muito boa, né? Tem jogo também, Então, né? opa, peraí. Recebi uma pergunta aqui. Ah, tá. Ah, tá. É o seguinte, o Douglas, esses livros você consegue achar na Amazon, você consegue achar um, você consegue no Mercado Livre, mas eles estão em média de 35, R$ 50, dependendo. Teve uma época que os três primeiros, que é a Cor da Magia, a Luz Fantástica e Direitos Iguais, Rituais Iguais, eles saíram num box, tá? Esse box, se vier com a caixa, ele vale uns R$ 100, com a caixa original. Ah, uma estante virtual deve ter, né? Os livros. É sim. E agora, pessoal, vamos para o próximo livro, que é outro que a Ludmilla falou que foi um desafio traduzir o título, que é Quando as Bruxas Viajam, Witches Abroad. Esse livro é muito legal. Aqui a gente reencontra a bruxa mais famosa do disco, a vovó Cera do Tempo, sua melhor amiga, a tia Og, e a meio que aprendiz mais igual delas, a Margaret Arlo, que são bruxas completamente diferentes, e elas viajam para o outro lado do mundo porque a Margaret herdou uma varinha que torna ela uma fada madrinha e tem algo errado acontecendo. E a gente descobre muito mais sobre a vovó Cera do Tempo nesse livro, e eles vão para um lugar como que se está tendo um Mardi Gras, é como se fosse Nova Orleans. Então lá chegam assim e falam, mas não tem bruxas aqui. Existem bruxas, elas só são diferentes, né? Que é mais voltado para o voodoo. Mas o interessante é o seguinte, aqui não é a primeira vez que nós vemos as bruxas. A vovó Cera do Tempo ela é apresentada para a gente em Direitos Iguais, Rituais Iguais. Depois a gente encontra elas no Estranhas Irmãs, né? E ela ainda aparece no Lordes e Damas e no próximo que a gente já vai mostrar aqui rapidinho, que a Ludmilla também traduziu. Eu amei demais esse livro e quem eu acho que rouba a cena aqui é o gato da tia Og, que é o Gribo, que é um gatinho que só a dona acha que ele é bonitinho. O resto das pessoas, até os lobos e ursos, têm medo dele. Como foi para você trazer esse aqui, Ludmilla? Eu adoro esse também. Esse também é um interessante de começar, né, a conhecer a série. É interessante que você mencionou a vovó Cera do Tempo, né? Uma personagem bem poderosa, né? Bem forte. Eu tive a oportunidade de Eu, a, perceber. a vovó, Pode falar. a vovó Cera do Tempo, como uma amiga minha, vou usar a referência dela, ela é uma bruxa que trabalha aqui, né, gente? E ela vai do alfinete ao foguete. Para uma amiga minha, é uma homenagem a ela agora. Né? É, eu estava participando de uma
um fórum sobre Xing, né, um outro assunto totalmente diferente, mas Aham. que é de pessoas inglesas, né? Quando a gente fala do Terry Pratchett, a gente está falando de humor, né? O pessoal já está falando aqui, ó, cabeçologia, né? Ah, E o Alê, ah, ele perguntou para você qual que é o maior desafio da tradução de um livro de fantasia. ótimo, vou responder. Só terminar o raciocínio que eu estava comentando, que eu estava num fórum Aham. conversando com pessoas inglesas, né? E aí eu estava falando de Xing, estava falando nada de fantasia, de né, nenhum assunto de literatura, nada, e alguém, para explicar alguma coisa, fez referência à Vovó Cera do Tempo. Eu falei, opa, a Vovó Cera do Tempo e o Terry Pratchett, Lobato, né, no, na Inglaterra. sim, é por aí. Não. Sobre a pergunta, né, de aos desafios de traduzir fantasia, aí Hum. depende bastante, porque a fantasia ela é muito também ramificada, né? Tem as subcategorias, né? Então é bem específico, assim, depende do. Deixa eu carregar o celular. Sim. Depende muito do que aquele tradutor vai trazer. Acho que para responder bem a pergunta, assim, a criação de universos, né? É um fator muito importante na literatura de fantasia. Então, se esse autor tem está trabalhando dentro de um universo específico criado por ele, aí a gente precisa estudar e conhecer as características desse universo, né? Para saber o Uhum. que é alguma referência do nosso mundo, que eu não sei, né, e preciso pesquisar, ou se é algo mais ou menos como um neologismo, né? Preciso saber se aquilo é uma palavra que eu não conheço ou se é uma palavra que está inventada, criada por esse autor ou por esse universo. Ah, legal. E o próximo livro, eu acho que o desafio deve ter sido grande, gente, porque é o seguinte: esse aqui, Pequenos Homens Livres, ele é um spin-off dentro do Discworld, mas considerando que os livros estão interligados, mas não são, você não precisa ler eles numa ordem certa. Esse aqui, Pequenos Homens Livres, é sobre uma garotinha, a Tiffany, que ela mora no Giz, onde não existem bruxas. E ela, mais uma vez, descobre o que é uma bruxa, o que é o poder, o que você faz com ele. E nesse aqui tem muito pesado a mitologia escocesa, das Highlands. Tanto que a gente tem aqui esses carinhas aqui, que são os women, os homens livres, né? E essa aqui é a Tiffany, e aqui não é a Vovó Cera do Tempo, a Vovó Cera do Tempo aparece só no final e toma o volante na sequência deste livro. E esse livro aqui, eu não consigo olhar para esta capa maravilhosa sem lembrar deles falando: nem rei, nem rainha, nunca seremos enganados de novo. E você só descobre o que eles querem dizer mais para frente na Coroa do Pastor, né? E o que, que você lembra desse, Ludmilla? Foi um desafio porque ele é pesado na mitologia escocesa, né? Aí é um daqueles que eles falam mais errado, né? É isso. A gente conversou, né, da outra vez sobre a linguagem dos pequenos homens livres, que eles são esses Uhum. serizinhos que eles são pequenininhos, né, e eles têm toda uma cultura própria deles, uma ética, né, deles, e a linguagem deles é um dialeto, né, então isso é um grande Exato. desafio. Aliás, aí já também fazendo referência à pergunta que fizeram sobre o desafio de fantasia, né, Uhum. eles têm um dialeto, e aí como você falou, eles têm um inglês bem escocês, né, bem diferente do que a gente está acostumado. Então eu tive que pensar muito assim, como que eu vou fazer para não apagar isso, não usar um português igual dos outros personagens, né? Uhum. Porque é muito marcado o jeito que eles falam, né? Como você falou, que eles falam errado, né? Entre aspas, Entre né? Eles falam aspas, isso. de um jeito bem típico, né, desse local e digamos, da raça deles, né? Uhum. E aí eu quebrei bastante a cabeça, assim, para chegar numa linguagem que quando um personagem que fosse um We Free Man, né, um pequeno homem livre,
fosse reconhecido de pronto, porque eles têm um jeito muito diferente de falar, né? E o desafio é que ela viaja com, se eu não me engano, 12 ou 13 deles, e cada um tem um nome específico, muito específico. Eu falei, nossa, deve ter dado trabalho para ela traduzir esses nomes, porque são nomes regionais, né, bem escoceses, e eles têm cada um jeitinho erradinho de falar. E hoje em dia, alguns livros, eles estão corrigindo isso, de não colocar o errado e tal, mas tem um charme só deles, porque é proposital, né, para dar uma questão cultural. E eu acho que o livro não seria a mesma coisa para mim se numa nova edição eles corrigissem isso. E para você, Ludmila? Eu acho que pelo amor de Deus, não corrijam isso, porque deu trabalho para chegar, né? Recriar essa linguagem deles, né? O dialeto, digamos assim, dos pequenos homens livres. E eu já recebi, aliás, é uma coisa bem legal de traduzir essa série, porque os leitores são fãs e são muito atentos e são muito acessíveis, né? Eles mandam mensagem sempre, o pessoal do Discworld Brasil, as comunidades, né? Assim, dão feedback sobre a tradução, né? Falam que gostou, que não gostou. Então, eu já recebi feedback positivo dessa linguagem deles, né? E acho que é uma parte muito importante da história, né? Não dá para. Que às vezes, né, talvez, quando a gente tem prazos, né, para traduzir, Uhum. né? Então, às vezes, um trabalho enorme assim que a gente tem, pode ser que algum tradutor fale, não, vou usar, mas não tem como, né? Usar um dialeto, né, escocês em português, como transcrever isso para o português, mas é importante, né, não fazer, não passar por cima Sim. disso e manter aquele estranhamento, né, da linguagem. Bom, Ludmila, agora eu queria que você contasse para o pessoal a história do livro misterioso, o livro perdido, porque eu acabei não sabendo qual era esse. Sim, tem uma anedota aí, de curiosidade editorial. A Conrad, né, vocês sabem que ela teve um momento que eles tentaram, eu tive uma crise, né, lá dentro, eles foram comprados ou integrados a uma outra editora maior, né, então, nessa mudança, o que aconteceu? Eu estava fazendo os livros da série, essa sequência aí que a gente viu, né, desde o Pirâmides, né, acho que foram 8 livros, e aí e fiz o seguinte, que não saiu com a minha tradução. Ele foi os direitos do Discworld foram comprados pela Record, se não me engano, né? Não eram mais da Conrad, a Conrad passou, né, esse direito para eles. E a Record, quando começou a publicar a série, entrou em contato com a Conrad e falou, pediu essa tradução minha, que não tinha sido publicada por eles ainda, mas estava pronto. Eu terminei, que é o Deuses, Pequenos Deuses, né? Pequenos Deuses, que eu vou pegar aqui, Então, pessoal, ver. o livro seguinte é Pequenos Deuses, que saiu com a Pequenos tradução Deuses, do Alexandre Mandarino, né? isso. Então, qual que é a história aí por trás, né, de bastidores? A Record entrou em contato com a Conrad e falou para eles enviarem um arquivo com essa tradução para eles publicarem, que era o livro seguinte a ser publicado da série. E aí Uhum. o pessoal da Conrad não encontrou a minha tradução. Eu traduzi o livro inteiro. Acho que não é um livro muito fino, né? Muito. Não, ele é um dos mais. Na verdade, a partir deste livro, eles começaram a ter um padrão quase igual de capa, de grossura, né? Isso. Então, você imagina, eu traduzi o livro inteiro e a tradução se perdeu. E aí eu me lembro até Não. que teve uma certa busca, né? Eu entrei em contato com o Rogério de Uhum. Campos, né? Que era o dono da Conrad. Falei, Rogério, onde está esse livro? Vê se consegue encontrar, que o pessoal lá não está conseguindo encontrar. E aí ele procurou e falou, realmente eu não achei. E aí o Alexandre Mandarino, que traduziu esse livro, ele é meu Uhum. amigo, né? Colega, tradutor.
e eu indiquei ele para fazer, porque me pediram, né, indicação em quem eu confiava para seguir, porque quando a gente traduz um mesmo tradutor fazendo vários livros do mesmo autor, eu acho que a gente falou sobre isso também. Pega a voz do autor, conhece os personagens, é Sim, muito mais fácil, ainda mais nesse caso do Discworld, é muito mais fácil um mesmo tradutor continuar. Então, como eu não pude continuar, eu indiquei o Alexandre Mandarino e ele fez muito bem, né? Um excelente tradutor. Fez pegou esse e os próximos, né? Acho que não só esse, continuou sim. fazendo a série. Esse pessoal, esses eles estão pelo selo da Bertrand do Brasil, tá? Então nós temos atualmente Pequenos Deuses, Lordes e Damas, que é o retorno da Vovoceira do Tempo, Homens de Armas, e nós também temos que é a sequência do Pequenos Homens Livres, que é um chapéu cheio de céu, que ele está neste formato aqui, porque recentemente, né, eles fizeram essas capas minimalistas relançando na Inglaterra, do Discworld, e elas são muito bonitas, né? Apesar que, se você forem procurar Pequenos Homens Livres, vocês vão achar mais fácil neste estilo aqui do que nesse aqui. Esse aqui, o que eu e a Ludmilla temos, já é mais de colecionador, né, Ludmilla? Eu gosto bastante dessas capas. Um Chapéu Uhum. Cheio de Céu é a tradução do Alexandre Mandarino também. Uhum. Então, agora, pessoal, como eu falei assim no começo, para quem não tinha chegado, a Ludmilla, ela também é autora e ela é poetisa. Aí, vamos falar agora da sua obra, né, Ludmilla? O que que você tem para mostrar para gente? Talvez ler alguma coisinha que você separou para gente? Quem tiver Sim, pergunta, pessoal, manda que aí eu faço. isso, tá. Eu vou ler um poeminha que eu escrevi, porque a temática é tradução. Eu vou pegar aqui, tá carregando, já volto. Certo? Então, pessoal, quem quiser mandar uma perguntinha, manda, viu? E ó, Marcela, você falou que eu não tinha penteado o cabelo. Eu penteei o cabelo, mas o cabelo, ele tem personalidade, entendeu? Ele arma fácil. Aqui, vou ler um poema sobre tradução, né? Certo. Traduzir é escondidinho, trabalho de formiga leve traz. Aí tem um conforto, dar voz a quem já pensou demais. É conviver, disse o mineirinho, acordar com a obra, comer com ela, fingir distração para deixar ela falar. É quando ela cala, engasga e se fecha. Se não se fechasse, quase no fim da página 23, a história não seria inédita, even less so em português. Em duas línguas, pensa e entende a formiga de Schrödinger, muda e eloquente, imóvel diante do teclado, estátua que sente e chora. Só quando ninguém vê. Conseguir se comunicar com um irmão de idioma já é um milagre, disse o chinês Qian Yu. E quem convive com estranhos sabe que acordar com um estrangeiro, comer com um estrangeiro, ou é violência ou comunhão. Nossa, por favor, manda para mim esse poema. E a gente aqui está com uma pergunta de uma autora, né, Jéssica, que ela escreveu um livro que é uma mistura de Família Adams com John Wick e Harry Potter, né? Ela gostaria de saber se depois de tanto você ter trabalhado com tradução de fantasia, se você nunca pensou em escrever um livro do gênero. Sim, certamente eu prefiro muito mais, como escritora, livros de gênero do que o que a gente chama de mainstream, né? Ou aquele realista, né? Aquele romanção com os dramas do nosso mundo, né? Então, sim, eu gosto de gênero, só que o que acontece comigo naturalmente é um hibridismo. Uhum. Eu gosto de. O que eu escrevo acaba não sendo classificável assim. Será que é ficção científica? Será que é fantasia ou surrealista? Acaba ficando naturalmente, né? Acaba ficando assim, mas vontade de escrever fantasia, sim, eu gosto muito.
Ai, que legal. E qual que é o título do seu livro publicado para o pessoal? É, o livro que eu estou escrevendo agora vai ser meu primeiro livro sozinha, publicado, né? Que eu já escrevi contos, em algumas antologias, e o nome do livro que eu estou escrevendo é Música Éter Palpável. É a primeira vez que eu estou falando em público, publicamente, o título do livro. E Uhum, é sobre loucura e sobre. Bom, tem muito. Acho que a fantasia é inevitável. Agora que ela perguntou, né? uhum. A, se eu tenho vontade de escrever fantasia, acho que a fantasia é inevitável para mim. Eu acho que sempre, agora pensando nesse livro, né, se eu tivesse que fazer uma sinopse sobre o que é, sempre tem um aspecto fantástico. Nesse livro tem um manicômio que vira um navio, e um navio que vira um manicômio com outros tipos de loucos. Então, assim, não é fantasia, né? Não tem Se- como não ser, né? Falando. Será que em algum momento a gente não vai achar que os loucos aqui não estão no navio? Deixa eu ver Acho que meu deu uma barulho travadinha aqui. aqui. Falhou um pouquinho. Isso, uma travadinha. Você falou, Eu vai achar perguntei o se em quê? algum momento, quando a gente estiver lendo, a gente não vai se perguntar se os loucos não são as pessoas que não estão no navio. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas espero que se perguntem É, sobre isso, sim. então, o Discworld Brasil, ó, eles fizeram uma pergunta bem legal. Como foi a tradução de A Voz do Fogo? O primeiro capítulo, O Porco do Bruxo, parece ter sido um desafio e tanto. Nossa, a Voz do Fogo é um marco na minha carreira, assim, total, porque foi meu primeiro ano como tradutora profissional, Uhum, e o Alan Moore já era muito consagrado como roteirista de quadrinhos, né? E foi o primeiro romance dele. Esse primeiro capítulo, que todo mundo sempre fala, sempre pergunta, é porque ele é escrito em primeira pessoa do ponto de vista de um rapaz do Neandertal, que inclusive tem questões mentais, assim, uma limitação de linguagem, né, de comunicação, uhum. então, e é em primeira pessoa, então ele descreve o mundo que ele está vendo com um vocabulário muito reduzido. A primeira impressão que eu tive é que era palavras colocadas uma caixinha misturadas e foram saindo assim, não parecia um vocabulário muito reduzido, mas é muito bonito. E eu fui indo na unha, né? Fui sentindo, estava no início da carreira, né? Foi um Uhum. desafio grande, mas eu acho que a sensibilidade literária é importante para o tradutor. Então, quando a gente fala conhecer muito bem dos idiomas e ter essa essência vamos dizer, o que é literatura, que eu estou tentando passar algo que eu tenho que tomar muito cuidado, aí respondendo a pergunta como foi traduzir esse capítulo, tem que tomar cuidado para não tampar os buracos que são propositais ali, né? Que seria quase como um explicar ou mastigar para o leitor. Então, se o Alan Moore escreveu daquele jeito, ele confia que daquele jeito aparentemente muito estranho vai conseguir passar uma sensação de maravilhamento para o leitor. Então, respeitar muito esses limites, né? E Uhum. que nesse caso a obra impõe, né? Não tentar, eu acho que isso é um pouco uma tentação, assim, que o tradutor pode ter, às vezes, de explicar demais, de colocar uma palavra melhor, porque essa aqui ficou muito esquisita. É para ser esquisita mesmo, né? Causar estranhamento. Nesse Sim. caso de um narrador do Neandertal. Ah, legal. E você tem previsão para quando o seu livro vai ser lançado? Eu quero lançar esse ano, né? A gente está em janeiro, não quero alongar muito e porque já faz muitos anos que eu estou desenvolvendo essa ideia. Já Uhum. joguei fora vários arquivos, já comecei, terminei, estou sentindo que esse ano vai, 2024 vai sair meu primeiro livro. Ai, que legal, que legal. E você vai fazer ele físico ou você vai começar primeiro com o digital? O ideal para mim é ter os dois formatos.
né? Ter o físico, mas é Uhum. muito importante ter o digital também, né? Para ser mais acessível. E de preferência o digital com um preço bem melhor do que o físico, né? Porque isso é uma grande vantagem, né? Hoje em dia, né, tá complicada a questão dos valores, mas, gente, não tem nada como se segurar assim, ó, um livro. Esse aqui mesmo, ó, eu consegui ele no sebo. Aquele cheirinho na sua mão é uma delícia, não tem igual, né? Eu gosto de livro físico, eu En- preciso. Então, Ludmila, eu queria perguntar para você se dos livros que você traduziu, teve algum que te conquistou, que você não esperava, que te surpreendeu assim, que você virou fã. Olha, eu tive muita sorte de só traduzir livro bom, livro que eu leria assim como leitora, né? Se não fosse profissionalmente. O Philip K. Dick é um autor que me conquistou e um que eu traduzi vários dele também. Uhum. E o Philip K. Dick tem essa ficção científica, né? E ele está falando de questões, o que é a realidade, questões muito profundas, né? Filosóficas. Ah, gosto da linguagem dele. A, a máquina diferencial do William Gibson e Bruce Sterling, que foi o que deu origem ao boom do steampunk, né? Essa estética Sim. steampunk, cultura steampunk no Brasil, foi uma experiência também bem interessante. Mas eu traduzi muito livro legal, assim, difícil lembrar de um agora, mas esses É, foram você, os que me vieram. é assim, você traduziu assim mais de 70 títulos, é muita coisa, né? E a Sim, gente tem mais de 70. a gente Pergunta. tem uma pergunta aqui bem legal. Não precisa citar nomes, mas já teve algum livro que você leu e quis mudar tudo porque era muito ruim? Nossa, pior que já teve, por quê? O que aconteceu? Eu Uhum. comecei de uns anos para cá a fazer versão, ou seja, traduzir para o inglês autores brasileiros. E muitos livros bons, né? A gente tem muitos Sim. bons, mas aí no meio teve um que eu xingava assim, e realmente falava, nossa, e não era fantasia, viu? Então, bom, melhor eu nem dar muita dica, né? Não, Porque senão é, acaba. Mas não era nem fantasia, não, na verdade, era uma pessoa achando que tinha uma história para contar. E é. aí é o que eu falei, o que que é muito difícil definir o que é literatura, né? Então, se você quer escrever um Uhum. livro né, não ficção, ótimo. Mas ali, né, era quase como se fosse uma ficção, tinha uma linguagem muito de não ficção, né? Enfim, difícil de definir. Mas não, era ruim. Mas Que legal, que legal. E vamos lá, Ludmila, eu vou te fazer uma pergunta quando a gente teve aquela nossa outra conversa, que te deu até uma travada, né? Mas vamos ver se você lembra. Porque você gosta, você é uma pessoa que você gosta de música, você gosta de dança, para você tem toda aquela questão de alma espiritual assim para você. Qual que é a sua música? a minha música favorita, uma música que me definiria, Qual que é a sua música? Que eu lembro que quando a gente falou daquela vez que deu um probleminha, né? A gente até deu uma travadinha, né? tipo, escolher uma música. Nesse momento da sua vida, qual seria a sua música? Vou escolher. Eu gosto muito de yoga, acho que é assim que se pronuncia, Hum. a música da Bjork. A Ah, Bjork tá. tem várias músicas, e essa música me fala muito, assim, que fala de eu quero estar num estado de urgência emocional.
Então, yoga, escreve Joga, yoga, da Bjork. Essa Uhum. é a minha música hoje. Ai, ai, que legal. Então, e continuando um pouquinho assim na parte da música, conta pra gente como que foi para você encontrar esse seu lado cigano, esse seu lado assim espiritual. O lado espiritual, juntando com a outra pergunta que você tinha feito, é o lado escritora, né? Eles vêm Aham. muito assim, né, na infância, já nasce comigo. E aí, a minha vida cigana é uma vida paralela que está muito próxima dessa. Então, eu sempre tenho vislumbre, sempre tenho atitudes, né, visões, assim. Por exemplo, eu sou muito nômade. Eu tô, tipo, andando muito descalço agora, me sentindo bem, assim, me conectar com a dança, o corpo. Eu tenho um espírito, assim, livre, digamos, sagitariana, né, também. Então, Uhum. esse lado cigano tá aflorando cada vez mais. Quando eu faço leitura de Xing, embora seja uma cultura chinesa, né? Mas você tem a coisa de jogar moeda. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu te vejo jogando moeda para perguntar para o oráculo chinês, mas você está parecendo uma cigana jogando moeda, lendo o futuro, Uhum. né? É porque tem coisa que ressoa com a gente, né? A gente não entende muito porque às vezes a gente está fazendo uma coisa ou está num lugar, comendo algo, um cheiro, uma expressão, às vezes ele ressoa com a gente não sabe explicar muito bem, né? Sim, eu estou muito atenta a essas percepções, assim, de ah, conexão com outro mundo, né? Uhum. E é assim, cada pessoa sente de um jeito. Eu sinto muito arrepio quando eu sinto que algo é uma intuição, né? Eu sinto um arrepio muito específico. Eu vejo, às vezes visualizo coisas. A gente vai É, aprendendo, né? é. Pessoal, se alguém teve alguma experiência assim, pode mandar aí pra gente que a gente fala sobre isso, né? Explica pra gente um pouquinho, que eu fiquei muito curioso, como que funciona a parte terapeuta da Ludmilla. Eu me formei há mais de 20 anos em psicologia na USP, né? E eu Uhum, trabalhei com pessoas com autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down, mas eu não me senti nem um pouco capacitada a atender pessoas na clínica como terapeuta durante bons anos. Eu senti que eu precisava viver mais, ter mais experiências para poder abarcar a dor, intensidade ou a individualidade, né, de quem viesse. Agora, depois de alguns anos, depois de estudar muito o Xing, eu juntei as duas coisas, porque o tipo de terapia, né, assim, um método que eu estou praticamente desenvolvendo, é você fazer uma pergunta para o oráculo chinês, o Xing, né? Que uhum, é um livro, resumindo, o Xing é um livro de 3.000 anos. E quando você faz uma pergunta para o oráculo, você já tem uma boa definição de qual é a questão mais importante da sua vida naquele momento. Então, é diferente de você uhum. chegar e falar livremente. Você faz uma pergunta. Só que aí da resposta do oráculo vem outras perspectivas, outras se abrem, né, muitos caminhos que talvez não abrissem simplesmente duas pessoas da mesma cultura, com o pensamento muito, digamos, já viciado, né, nos modos de ver o mundo. Então, essa perspectiva da China antiga, do taoísmo, para mim, ajuda muito na clínica, né? Então, eu tenho feito a terapia usando o oráculo, porque eu estava até pensando aqui sobre esse meu lado espiritual e me veio uma definição. Falei, como é que eu posso me definir? Eu sou psicóloga, mas tem essa parte espiritual muito presente. Me veio uma definição Uhum. muito Pratchettiniana, se existe É. essa palavra, muito característica do. Como Pratchett definiria isso, me veio que seria assim: eu sou uma guia espiritual.
Só que o guia Aham. espiritual não é algo muito misterioso, é como se fosse um guia turístico, só que guiando as Uhum. pessoas não no local turístico, mas no tempo, né? A gente está sempre Sim. viajando no tempo. Você falou assim, como se a gente acessa vidas É. paralelas, né? Uhum. E é uma viagem no tempo, acessar vidas paralelas. E aí eu guio as pessoas por como simplesmente porque eu conheço esse outro tempo, esse outro lugar, né? Então, Uhum. quem tem curiosidade ou quem está sentindo que as questões não são só psicológicas, mas tem um aspecto mais invisível ainda, Sim. lembrando, você perguntou Sobre sobre a como que clínica, a é sua parte isso. E, por exemplo, a Jéssica, que ela está empolgada, que ela falou, já está querendo fazer uma coletiva. Aí ela falou uma coisa muito bonita, ó, gente, que interessante, basicamente vive para poder ajudar, viver né? para poder ajudar. Para poder Nossa, ajudar, olha, né? me arrepiei. Quem é? Qual o nome dela? É a Higler. Jéssica Hickler, tá? Jéssica Higler. Higler. Isso. Jéssica, isso. Eu estou vendo, eu estou adorando os comentários e obrigada pela participação. Me arrepiei, viver para poder ajudar. Eu acho que a gente está falando sobre literatura, movimentos coletivos, né, que a gente tem. Uhum. A gente teve muito forte na ficção científica e na fantasia também a distopia, né? Sim, tá Estava muito conversando isso com a forte, muita gente. Verônica, não sei se eu estou fazendo toda quarta-feira oficina de tradução literária. Aliás, um convite, quem quiser participar, está sendo 1 hora só, pode ampliar mais para frente, Uhum. se entrar mais gente, com a Verônica, que ela estava aí, não sei se ainda está, do Bolachas Literárias, que é uma conta muito legal de resenhas aqui no Instagram. E a gente está desenvolvendo essa oficina de tradução literária, que a gente analisa obras, traduções minhas e de outros tradutores, mas aí, Uhum. voltando a essa questão de viver para poder ajudar, a gente passou por uma fase muito grande de distopias, importantíssima. Ó, a gente está destruindo o mundo, olha, o mundo aqui daqui a 20 anos, 50 anos, como é que vai Sim. estar. Mas acho que a utopia é muito importante, né? Mostrar Uhum. possibilidades, tá? A gente está tudo ferrado, e aí? A gente vai cruzar os braços ou ou fazer alguma coisa para ajudar uns aos outros e ajudar o mundo. Sim. Peraí, deixa eu só dar o boa noite, Rodrigo. Obrigado por comparecer. E há uma pessoa que pensa assim bastante, principalmente no jeito que ela escreve, é a Cris, que está aqui no grupo, né? Que ela escreveu um livro, que é uma série, né? Que é no futuro, é distopia, é uma pesquisa muito bem feita que você começa a ler, você fica até meio desconfortável, porque tudo faz sentido. As doenças fazem sentido, os movimentos dos governos fazem sentido, as pessoas fazem sentido, até aquelas pessoas ruins, sabe? Né? Eu acho que Bacana. você ia gostar muito de conversar com a Cris, né, Cris? E na questão, como é para você? Porque você, como é o seu preparo, né? Como que a Ludmilla se prepara para lidar com isso, naquele momento que você, porque você está indo fazer um trabalho de cura com a pessoa como terapeuta, né? Então como que você consegue se resguardar? Porque não tem como isso não afetar a gente física, psicológica e espiritualmente. E você mesmo comentou que no começo você não se sentia pronta para isso e agora você se sente. Como que é o seu processo? Como que você consegue? Porque afeta qualquer pessoa, né? A sua pergunta é muito boa porque ela me traz assim uma reflexão, né, sobre o meu trabalho que eu nem tinha pensado. Quando eu falei isso que eu me preparei muitos anos para atender, para receber as pessoas, tinha isso também que eu não tinha notado de me proteger, né? Então, Uhum. como que é? Porque é uma troca de energias, tem uma densidade, né? Você está totalmente presente para escutar o outro. Então, essa parte é muito importante também, de você, quando você vai ganhando experiência e usando vários recursos, né? Eu citei meditação, eu uso todo o
recurso possível para achar onde que eu me sinto fortalecida e protegida, né? Uhum. E sim, é muito importante cuidar disso, né? Porque a gente não pode só se doar, é preciso aprender a se amar em primeiro lugar. Eu acho que isso é uma questão da vida adulta, né? Quando a gente é criança, a gente depende muito do outro, ama muito, se entrega muito ao amor dos cuidadores, né? Dos adultos. E quando a gente amadurece, a gente aprende que a gente se amar a gente se fortalece para poder amar o outro, né? E receber o outro. Uhum. Sim, ó, a gente tá com uma pergunta aqui bem relevante ao momento. De novo, né? A, a Jéssica aí, sobre a questão da terapia. Você percebe uma certa resistência ou até preconceito pelo fato de você abordar essa vertente espiritual? Maravilhosa pergunta, porque ela vai direto num ponto assim que quando a gente é psicólogo, a gente vive numa comunidade, né, de referências, a gente se forma, tem a academia, tem o caráter científico, né? A gente precisa ter uma Uhum, responsabilidade, né? O que a gente está fazendo aí? A psicanálise, por exemplo, né? São anos de estudo, de muita pesquisa, e a parte espiritual, ela sim tem muito preconceito, porque a gente vive num mundo em que só o visível, o mensurável, né, aquele sucesso comprovado é a uhum, medida dos valores, né? Então, algo tão impalpável, intuição, essas questões a gente não está familiarizado, né? A gente vive num mundo muito material. E, e É, sim, então tem preconceito, sim. eu concordo com você, mas a gente tem aquelas provas, eu acho que desde jovem, que tem algo mais. Por exemplo, mãe. Mãe, eu já vi acontecer com a minha mãe, com outras mães, a pessoa fala, tem uma coisa errada, eu tenho que, sabe, eu tenho que sair correndo e tem uma coisa errada com o filho, tem alguma coisa errada com o parente, a pessoa, não é sempre, né, você não está sempre com a antena ligada, mas às vezes acontece e você vê, você percebe que tem uma coisa real que não é tangível, né, e eu acho que algumas pessoas é por medo de ter alguma coisa que não é tangível e não se ter o controle, né, que também afeta isso, é o medo. Todo mundo tem medo do desconhecido e você dá um salto de fé, né? Fé é complicado para todos. E aí, quando as pessoas tentam definir, acaba causando mais atrito do que resoluções, né? Não querendo ficar muito político nem nada, só uma questão de ponto de vista. Sim, eu acho que ainda nessa questão da pergunta sobre o preconceito, a gente precisa buscar discernimento. Porque, e aí tem muito a ver com a linguagem, né? A gente fala coisas, né? Ah, isso é superstição, Uhum, isso é bobagem, isso é um afastamento. E eu já vi pessoas, por exemplo, que eu respeito muito da minha área, né, pessoas conhecidas, famosas e tudo, falar: ah, esse negócio de tarô e Xing, por exemplo, é para quem não está querendo se envolver no processo e pergunta para algo externo. Não, você está falando de algo que você não conhece. Então, se você é psicanalista, em público pelo menos, fale uhum, sobre as coisas que você conhece, não fale sobre o que você não conhece. Você conhece alguma coisa de tarô? Para falar que isso a pessoa tem uma postura de entregar para um outro, né, e não se envolver no processo. Pelo contrário, no Xing, então, eu não vou falar de tarô porque eu não sou taróloga, mas no Xing, por uhum, exemplo, você se dirige a um oráculo. É, quando você se dirige a um oráculo e você formula uma pergunta para ele, você está totalmente implicado, né? O que que eu vou? uhum, Você tem que refletir qual que é a questão importante para mim, o que que eu vou trazer. Então tem muita falta de discernimento, né? As pessoas não querem. Você falou, por exemplo, de intuição de mãe, né? De coisas que ou conexões entre pessoas, que, né? Pode ser mãe ou pode ser amigo, uma pessoa que você sente que tem uma conexão é algo uhum, que você vai sentindo por dentro. E a gente vive numa cultura
não por acaso uma cultura de guerras e fome, né, que tem muita destruição, que tem uma cisão, está fragmentado. Eu não sei o que eu estou sentindo direito. É tudo muito Sim. externo, muito para fora, né? Uhum. É, essa questão você falou muito bem do eu não sei o que eu estou sentindo direito, né? Hoje em dia a gente encontra muitas pessoas de diversas idades que elas às vezes têm uma crise e falam, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo, né? E para o pessoal que gostaria de se inteirar um pouquinho mais, você teria alguma obra de algum colega, um livro que você indicaria para a pessoa começar a ler? Eu tenho um livro de um amigo que eu verti para o inglês, né? Eu comentei que eu estou fazendo muito esse trabalho Uhum, de verter para o inglês autores brasileiros, que não tem nada de místico, espiritual, tem a ver com filosofia, né? Psicologia também, que é sociologia, que fala sobre o conceito de normose. Ah, o nome dele é Marcelo Moraes Caetano, porque eu sempre já avisei que eu tenho TDAH, né? Então o título eu sempre esqueço, mas ele fala é em busca do novo normal, né? certo. Ele escreveu, terminou de escrever na época da pandemia, né? Que se falava muito do novo normal, mas Uhum, esse novo normal que ele fala não é aquele novo normal que a gente falava, agora com a pandemia, como é que vai ser, como as coisas vão ficar, né? Esse novo uhum, normal é que a gente se baseia muito numa referência do que é normal, que é saudável, que é saúde mental. Só que essa referência a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele é só o que a maioria está fazendo. Então isso aqui parece certo, parece seguro porque todo mundo está fazendo. E pelo contrário, né? Todo mundo a maioria está mais perdido sem esse contato com, né, o próprio mundo interno. Então esse livro ele é muito elucidativo assim para a gente entender, por exemplo, instituições, a escola, né? Como é que a gente as coisas funcionam dentro da escola, por que exemplo, a questão do tá, infelizmente está bullying. se tornando assim, para a gente que é pai, tá muito difícil, porque a cada reunião, cada encontro com os professores, a gente tem um novo sistema, a gente tem uma nova fórmula, mas a gente quer que os nossos filhos fiquem bem, e é complicado, porque estão querendo se adaptar para coisas que o pessoal não colocou nenhuma fórmula por um ano funcionando direito para ver como o pessoal vai se adaptar, tentando respeitar e agradar todo mundo. Isso causa um pouco de turbulência. Eu mesmo, como pai, toda vez que a gente vai ter esse momento na reunião, eu fico preocupado, porque acaba mudando o que a gente falou na última reunião. Estão muito perdidos, né? Aham, Uma coisa que também que a gente estava falando sobre a terapia, né? Eu aham. tenho uma conta no Instagram que é só sobre essas questões da terapia com o Sim, Xing, né? Tem sim, sim, curiosidade sobre o Xing, chama-se Traduzindo o Corpo. Então você vê sim. que eu trouxe a experiência da tradução para a terapia porque a gente não tem linguagem para falar de emoção, de sentimento. Principalmente as gerações até anteriores, né, nossos pais, não tem, é tudo muito, ou se fecha, não fala nada, ou fala com uma certa, um rancor, ressentimento, né, a gente está muito nesse âmbito. Então, muitas vezes o que ajuda muito é a gente traduzir como a pessoa traz, né, os sentimentos. Então, essa experiência tradutória, ela está muito conectada também com a terapia, né, com a Uhum. espiritualidade. Pessoal, se alguém tiver uma sugestão ou quiser compartilhar uma experiência que teve, manda aí, né, Ludmila? E deixa eu te Sim. perguntar, agora, como que foi essa questão da
porque eu vejo que você se expressa muito além dos seus posts, da sua dança, né, do seu trabalho, com a fotografia. E as suas fotografias, realmente eu gosto de falar delas, porque elas são coisas, a gente vê um momento no tempo que você pegou ali. Como que isso começou? Foi assim, espontâneo? Deu uma A, travadinha aqui. fotogra é, a fotografia tem muita relação com o que a gente estava falando sobre ah, se conectar com a intuição, né? Uhum. Então, tem pessoas que, eu falei do arrepio, tem pessoas que são mais sinestésicas, elas sentem alguma coisa no estômago, no corpo, tem pessoas que veem, pessoas que escutam sinais, né, ou algo que do fluxo da vida que eu sinto que eu preciso me conectar. Isso tem muito a ver, a gente tem aqui escritoras, né, tem muito a ver com criatividade. A fotografia, ela, eu sinto que eu tenho uma incontinência visual, né? Eu vejo muito detalhe, vejo muitas coisas. Por Ah, tá. exemplo, eu tô, por exemplo, andando na rua, eu noto as cores, né? Porque eu também fiz desenho muito, gosto muito de aquarela, de pintar, então você nota, acaba notando as cores, as folhas. Então, esse mundo de notar detalhes, né, o fundo, né, não a figura, né, o que, que eu estou vendo aqui? Estou vendo o ônibus, o carro, as coisas que eu tenho que ver. E o que eu não tenho que ver, né? Uhum. Isso me diz alguma coisa sobre algo mais sutil, né? Então, nas fotos, eu acabo retratando algo que não é o automático, né? A primeira coisa que se vê. Acho que isso talvez tenha chamado a sua atenção nas minhas fotografias. É porque tem algumas que você, que nem você falou de folhas, você tem uma paixão muito grande por fotografar as folhas, mas tem umas que é uma coisa que eu noto, que eu não sei se as pessoas notam, que você também tem algumas fotos que é as plantas crescendo nas casas, em lugares que elas não deveriam estar crescendo, assim. Isso é uma coisa que eu noto e eu acho isso muito legal. Eu sei que para quem tem a casa prejudica, né? Mas eu não sei assim se é uma coisa que você é automático, mas às vezes eu olho assim, aqui eu moro no ABC Paulista, tem um local que eu sempre passo que é uma casa antiga que a borda dela, durante uma época do ano, é completamente tomada por aquelas suculentas, e a casa está vazia há anos. As casas, né, as casas abandonadas, elas dizem algo para a gente, porque a casa ela é muitas vezes usada como uma metáfora para a nossa psique, né? Então, o Uhum, porão como inconsciente, os quartos como partes nossas que a gente não explorou ainda. É, e a casa que é abandonada e ela é encoberta por plantas, ela me remete muito à conexão entre a cultura, né, tudo que a gente constrói, a uhum, humanidade e a natureza. A natureza é a realidade primeira. Se eu quero entender a realidade, é, não que a gente vai construindo, que às vezes são muros, né? Que uhum, ficam entre a nossa percepção da realidade, a natureza, né, já é um clichê, né? Estar em contato com a natureza faz bem. Mas por que que faz bem? Isso é questão de discernimento. Por que que as pessoas recomendam andar na natureza para relaxar? Porque a gente se conecta com a essência das coisas, com a realidade propriamente dita. Então, quando você vê a casa abandonada sendo cercada por trepadeiras, né? A gente vê o movimento da natureza que não está sendo controlada, por algum motivo aquilo foi abandonado, não está uhum. sendo cultivado, né? Então esse movimento acho que me chama a atenção de ver uma casa cercada de plantas assim tomando conta da casa, né? Tem uma Uhum. imagem assim. Ou aquela sua foto linda que é um chaveiro com uma chave, com uma foto de uma pessoa desconhecida pendurada numa cerca, né? E eu falei, não tem nada mais São Paulo do que isso. A gente acha uma chave, a gente pendura no lugar ali, porque se a pessoa passar de novo, ela acha, né?
Que é essa uma coisa que foto, desde de jovem, fala, você acha a chave, pintura mais ou menos aqui, se a pessoa procurar, ela vai achar. essa foto é muito, acho que fiquei muito feliz que você notou essa foto ali na minha conta, né, no Instagram, porque uma vez um escritor, editor, me mandou mensagens no Messenger e falou assim, ah, você escreve, e eu nunca postava nada na época sobre meus escritos. Eu falei, como é que você Uhum. sabe que eu escrevo? Ele falou, porque as suas fotos contam uma história, ou as suas fotos têm um olhar de escritora, né? Então, isso é muito interessante de ver. Quando a foto te chamou a atenção, você tem uma narrativa aí. A foto, para quem não viu, né? Acho que ninguém viu, é uma cerca, como é que chama isso? De arame, É né? um, é um Uma tela de alambrado, arame. é uma Alambrado. tela de alambrado e tem uma chave, nessa chave tem o chaveiro com a foto de alguém ali. Porque a gente é um mistério, a gente não sabe quem são as pessoas na foto, né? E ela falou comigo por ser uma coisa assim, que é desde jovem, "Ô, você achou uma chave? Pendura num lugar aqui que se o dono estiver procurando, ele acha, Então, né? isso fala sobre. Para mim, por que que eu tirei essa foto? E você, na verdade, que me esclareceu por que que eu tirei a foto, né? Isso Ah, que tem a. Porque eu tô sempre, tem sempre a leitura do outro que dá significado, né? entendi. Porque ela está falando de uma conexão. Eu não vejo uma Uhum, chave no chão com um chaveiro e falo, dane-se, se a pessoa perdeu, já uhum. era. Eu quero ajudar, eu quero colocá-la num lugar visível para que se ela venha procurar, ela encontre. Porque eu sei que a chave é muito importante para ela, né? E não tenho como eu devolver nesse caso. Então, eu uso a minha criatividade de uma forma muito simples e rápida e inteligente, pendurar a chave lá para quem passar poder encontrar, né? Por exemplo. Então, tem um subtexto nessa foto, então é Ah, uma foto que vai contar a história. Tem mais eu tô rindo aqui perguntas? porque... Não, é porque a Marcela é assim, ela me elogia, mas ela também dá uma cutucada, que ela fala que eu sou observador. Aí, quando você era criança, isso tem muito tempo, Marcos, né? Porque ela gosta de me chamar de Isso velho. aí, isso aí. É que ela é uma Idade é menina, ela é velha. uma menina, ela é uma menina, mas ela é terrível, mas ela é um amor de pessoa, ela é veterinária, ela cuida dos bichinhos, Amo. né? A outra que tá aqui, que é a Anice Freitas, ela é um amor de pessoa, mas eu não fico perto dela com arco e flecha. Você tem uma comunidade bem fiel, né? Bem coesa. Eu senti quando você postou sobre a live, muita gente comentando, né? Bacana isso, né? Uma Eu só tenho a comunidade. agradecer o pessoal que está dando o apoio. Não sei porque o pessoal gosta de fazer o bullying comigo, mas eu acho que é por amizade mesmo, né? Aqui, ó. Terrível amor de pessoa porque cuida de bichinhos. É, exatamente, né? Então, e agora eu separei aqui no seu caso umas perguntinhas assim antes da gente terminar. Se o pessoal não for mandar mais alguma coisa também, né? Caso você esteja cansada, né? Peraí. Se, se ficar perto, não tem como atirar. A Anne tá falando sobre o arco e flecha, mas eu falei, eu sei, mas eu sei que você tem uma faca sempre escondida em algum lugar, viu, Anne? Então, brincadeiras à parte, né? Que eu separei aqui para você. É, se você, eu gostaria de pedir para você escolher para você um elemento e um animal espiritual. Elemento dos quatro elementos. Isso, dos elementos. Fogo, né? Fogo. Uhum, Animal espiritual. Eu estou me relacionando muito nesse momento com aves, com passarinho. uhum. Inclusive, as penas estão substituindo as folhas, né? O meu olhar, assim. Assim, se você me permite, né, por a questão também de você ser uma pessoa de muito conhecimento, né, uma coruja eu acho que seria bem adequada, né, porque ela representa conhecimento, sabedoria, habilidade, sobrevivência. Olha, você falou coruja, eu olhei para o lado e vi uma então, isso Ai, que aqui, bonitinho.
Isso não é Tá vendo? coincidência, isso é Não é sincronicidade, coincidência, de né? uma fofa. É Ah, coruja ali, maravilhosas corujas, sim. Acho que corvo, também é- estou gostando muito de corvo também. Uhum. Nossa, eu tenho tatuagem de um corvo. Ó, Não, é que eu falei aqui, depois o pessoal tira só. Aqui, ó, a Anne amo pássaros, por isso uso grifos nos meus livros, mas prefiro o gelo do elemento água, no caso. Realmente a Anne, os livros dela são aventuras emocionantes, um pouquinho. Ela gosta de ter um pouquinho de uma violência prática, não é gradativa, né? E eu acho que no caso da Rory, né, Anne? Como você, ela é uma metamorfa, né? Porque você, cada vez que a gente te vê, tem uma coisinha diferente e se melhorando, né? Vamos ver se ela eu vai quase falei concordar com o meu água argumento. também. Então, Eu estou vendo o meu todos elemento é os mais comentários. água. Ah, então, eu pensei muito em água também, mas a água é muito. Eu falei de emoção, né? Quando você perguntou que música que eu Uhum. sou agora, Aqui é emoção, né? A Jéssica falando, amo águias e corvos, por isso são os clãs no meu livro. Né? Ela A fala Ele do falando que a grifo. gente, Ah, a Ele também tem TDAH, ela fala, muda a todo instante. sim, eu sou. Muda a todo instante é referência a alguma coisa que a gente falou Não, ou é não, referência A a Anne fogo, também tem água? TDAH, então para ela muda a todo instante, né? Então porque eu falei que ela é uma metamorfa, né? Ela falou TDAH, a gente muda a todo instante. Ah, entendi. Ah, entendi. Metamorfa, sim, total. Total metamorfa Uhum. também aqui. E uma coisa que eu pensei que ela falou do grifo, né? Eu lembrei da Fênix, né? Eu sou muito Fênix. Ah, é? Vira cinza, renasce, bem espiritual, né? Para essa pessoa ser uma fênix, ela tem que ter vamos falar, uma linha da vida muito forte, porque ela tem que ficar caindo, se levantando e aprendendo, né, com o que aconteceu, porque senão ela não vai se levantar, ela só vai se queimar, né? Que Aqui, é ó. que, desculpa, eu perdi. Não, que eu falei que na questão de fênix, a pessoa tem que ter uma linha da vida muito forte, porque a questão de cair, se levantar, se ela não for forte, não aprender com os erros, ela só vai se queimar, né, na minha opinião. E aqui, deixa eu ver, a Anne está falando, no sentido de ser fluido, mudar de forma, de ter fases. Do TDAH? Muito bem, Anne, né? Realmente, eu estou só no primeiro livro dela e já estou empolgado, vamos ver os próximos, né? Eu adoraria ler, mas não consigo ler tudo que eu Ok. gostaria. Eu também Os não, eu tenho livros, uma as pilha pessoas que aqui, estão. eu tô com uma pilha maior do que os livros que você traduziu para ler, né? E a gente já está até com alguns a gente está esperando umas sequências aí bem legal, né? Cris, né? Anne, né? Marcela fazendo os seus personagens sofrer, Marcela. Tenho vergonha, Marcela, né? Porque os livros da Marcela são bons, mas meu Deus do céu, tem uns personagens ali que você fala, o que ela tem contra esse personagem? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nada assim para perguntar, e também, Ludmila, se tiver mais alguma coisa que você queira falar que você acha que a gente esqueceu, eu gostaria de pedir o que eu sempre peço para a gente no canal antes da gente encerrar, se você podia deixar uma frase para o universo, uma frase para a É, gente eu, deixar para o pessoal. eu vou deixar uma frase que eu postei recentemente e você gostou, né? Você falou, guarda essa que é bonita, que é do Rumi, que é o poeta persa do século XIII, que é: se você deseja a cura, se deixe adoecer. Muito bom, muito linda.
Nossa, me manda também, não esquece de me mandar o que você leu pra gente no começo, tá? Por favor. Eu li no começo do É poema. o poema que... Isso, por favor, me manda ele também, que eu vou colocar em destaque, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso, porque se deixar a gente fica junto a esse monte de escritor aqui, a gente fica falando sem parar. Então, pessoal, é isso. Por favor, sigam a Ludmilla, né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Espero que no futuro dê tudo certo para o seu livro sair, para a gente ter um livrinho físico, né? E eu também tenho esperança que o pessoal ligue para você e fale, oh, você quer continuar traduzindo Discworld? Vamos relançar o que estava na marca da Conrad, né? Aí você dá o seu toquinho todo especial, né? O que você acha? Obrigada. Eu estou numa fase muito de conhecer novos tradutores, indicar sempre que me pedem, né? Fazer parcerias. Às Uhum. vezes eu pedido para a editora que me oferece um livro, se eu posso, algum outro tradutor iniciante ou não, dividir comigo para a gente. É uma comunidade É, também, uma né? Eu acho que é importante a gente se comunidade. unir. Muita gente me indica, eu indico muita gente. É, e estou bastante nesse movimento da terapia, da minha clínica Traduzindo o Corpo. Sigam também essa conta, Com né, Traduzindo o Corpo, que certeza. você está marcando, obrigado também nos posts. E eu queria agradecer muito também, adorei te conhecer, foi muito bom a gente ter feito. Ah, A muito gente fez obrigado. a gente fez uma A gente gravação que não não deu rolou, também certo, não deu mas como você falou, acontece por uma razão. E eu já disse isso em alguns dos meus vídeos. Eu acho que os tradutores também precisam de destaque, porque vocês dão uma voz, vocês dão um estilo, e muitas vezes vocês recebem a bucha de uma coisa que não foram vocês que decidiram o final, né? Então, todo mundo merece destaque, merece contar sua história e merece um carinho. E é o que o meu canal acabou se transformando. Era só para fazer resenha, mas aí a gente vai conhecer uma pessoa, um doido, outro doido, e eu estou percebendo que a gente está acabando naquele seu barco no seu livro. Esses doidos estamos no mesmo barco e os outros, para a gente, esse é o nosso mundo normal, os doidos é quem está fora, né, pessoal? E é isso, Ludmila. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro, dessa live que eu estou não acostumado a fazer, mas eu adorei. E é isso, pessoal. Por favor, sigam a Ludmilla, interajam, mandem o link dos seus livros para ela, que eu tenho certeza que ela vai adorar aumentar a montanha de coisas que ela tem para ler. E é isso. Então, tchau, pessoal. Quer dar um tchauzinho, Ludmilla? Tchau, obrigada, adorei. Muito obrigada Tchau, mesmo. tchau. Boa Até a noite. próxima. Tchau.